A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para mais este vídeo, né? E dessa vez, meus irmãos, para dar uma resposta assim para uma senhora aí, né? Não sei se ela é evangélica, não sei se não é. Meus irmãos, para dar uma resposta assim, né? Responder o seu comentário, né? Eu gravei um vídeo aí esses dias e eu tava explicando nesse vídeo o porquê que o evangelista João ele não viu o sol quando ele foi arrebatado em espírito, explicando também o porquê que a pastora Nadir viu o sol. E eu tava dando essa resposta porque a Kátia Rosa de Saron chamou a Nadir de mentirosa, né? Chamou a pastora Nadir de mentirosa porque disse que João não viu o sol quando ele foi arrebatado. Então eu estava explicando, né? Por que que João não viu o sol e por que, e afirmando, né, que a pastora Nadir viu o sol, porque a Cátia Rosa de Saron estava chamando a pastora Nadir de mentirosa, né? E eu comecei a falar ali os versículos bíblicos, né? Capítulo 1 de Gênesis e versículo 14, aonde diz que o sol ele foi posto, né? Deus estabeleceu para dias e anos. Ou seja, vai chegar um tempo que o sol não vai existir mais. E aí, mostrando também em Isaías capítulo 60, versículo 19 e versículo 20, mostrando por que João não viu o sol quando foi arrebatado, né? E aí mostrei por último o versículo 23 do Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 21, quer dizer, e o versículo 23, mostrando por que João não viu o sol e afirmando que a Nadir estava certa quando viu o sol. E aí essa senhora aí, não sei se é evangélica, não sei se não é, afirmou que nem eu e nem a Cátia não entendeu a palavra. Olha só, meus irmãos, olha só como é que é complicado esse povo, né? Depois de eu ter lido versículo por versículo, explicando o porquê que João não viu o sol, o evangelista João, explicando que a pastora Nadir pode ter visto o sol sim, porque a Cátia chamou a pastora de mentirosa. Aí aparece essa pessoa fazendo comentário dizendo que nem eu e nem a Cátia entendeu a palavra de Deus. É brincadeira isso? É brincadeira? Eu expliquei que João não viu o sol nesses versículos que eu citei aí, capítulo. Por quê? Porque Deus mostrou para João o milênio, coisas para o futuro. Por isso que João não viu o sol. Coisas para o futuro, milênio. Por isso que ele não viu o sol. Ele disse que viu a praça, a cidade, e ali ele não via o sol. O sol que ele via ali era o Cordeiro, o Filho de Deus. O Filho de Deus é que é a lâmpada para iluminar todo Israel. Olha que coisa tremenda. O sol não vai existir mais. Então, por isso que ele não viu o sol, porque Deus mostrou para ele o milênio. O capítulo 21 do Apocalipse está falando do milênio. É um capítulo que está todinho falando do milênio. Por isso que ele não viu. Por isso que ele não viu o sol. E a pastora Nadir viu o sol porque Deus mostrou para ela o presente.
Não mostrou o futuro, mostrou o presente. Será que alguém está entendendo? Porque essa senhora não entendeu. Disse que nem eu e nem a Kátia não entendeu o que a palavra de Deus está falando. E aí, meus irmãos, depois de eu ter dado toda essa explicação, apareceu essa senhora aí dizendo que nem eu e nem a Kátia entendeu a palavra de Deus. Mas por que isso? Para que se cumpra o que diz a palavra de Deus, né? Porque nesse caso aí, quem não entendeu foi ela, não foi eu. Nesse caso, quem não entendeu foi ela, porque eu expliquei bem explicado, mostrando os capítulos, mostrando os versículos. Nesse caso, quem não entendeu foi ela. E por que que não entendeu? Para que se cumpra a palavra de Deus, né? Veja o que diz em Isaías capítulo 6, o versículo 8 até o 10. Vou ver se eu consigo ler, né? Mesmo estando com esse óculos aqui, tá meio embaraçado a minha vista. Diz assim, ó. Depois disse, ouve a voz. Depois disso, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entenda com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Converter-se e a ser sarado. Meus irmãos, a leitura ficou muito ruim. Peço até desculpa porque a leitura ficou muito ruim, mas é a minha vista, viu? Mesmo com óculos, a minha vista começa a embaraçar e a leitura fica toda ruim, né? Porque veja as letras tudo embaraçando na minha frente, mesmo estando com óculos. Você medita nesses versículos, né? É o capítulo 6 de Isaías e o versículo 8 até o 10, aonde Deus fala com o profeta Isaías: quem enviarei para pregar, né, as boas novas, para combater o pecado do povo? E Isaías vai e responde: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor então começa a falar com ele: vai, mas eles não, ouvindo não vão ouvir, vendo não vão ver, não é? Para que se arrependa dos seus pecados e eu as cure, né? Olha, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Você chega nos hospitais, nos lugares grandes que tem em São Paulo, está abarrotado de gente, né? Tudo pessoas doentes. Por quê? Porque rejeita o conselho de Deus, né? Rejeita a palavra de Deus, rejeita aquilo que Deus tem de melhor para nós. Porque o versículo 10 aqui está dizendo: para que ele se converta e eu as cure. Então veja, meus irmãos, que as doenças, as enfermidades é porque o povo rejeita o conselho de Deus, né? A Bíblia também nos diz, parece que lá em capítulo
Eu acho que é o 2 de Marco, né? Diz que trouxeram um homem numa maca, né? E aquela casa estava abarrotada de gente e não podia passar. Eles abriram o telhado e desceram com aquele homem. E quando aquele homem, colocaram aquele homem no meio da casa, Jesus Cristo olhou para aquele homem e disse: Filho, curado está os teus pecados. E naquela mesma hora o homem foi curado e saiu dali sã. Olha aqui esse doeceira que a gente vai nos hospitais, que é tudo lotado de pessoas doentes. É por causa de quê? Por causa do pecado. Olha que a palavra de Deus, como é que ela é verdadeira e fiel, né? Mas aí, meus irmãos, dificilmente você vê uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo no meio desse povo, né? Você vai num hospital assim, é muito difícil você ver uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, está ali doente, né? É muito difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. O Senhor disse: vai e prega para eles, se eles se arrependerem dos seus pecados, não é? Eu vou curá-los. Foi o que o Senhor também falou para Salomão. Se esse povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Sararei a sua terra, né? Então veja que é o pecado que faz com que as pessoas fiquem tudo doente, né? Parece que o pecado parece que chama as doenças, né? E aí, meus irmãos, o que vai se fazer, né? O que vai se fazer se as pessoas elas rejeitam a palavra de Deus? Se elas rejeitam o conselho de Deus? Deus só tem coisa boa para dar para o seu povo, mas o povo rejeita. O povo rejeita, não é? Mas você não vê pessoa que aceitou a Jesus Cristo nos hospitais aí. É muito difícil, né? É muito difícil isso. E a pessoa que não é cristão pega um vídeo desse e quer arrancar minha cabeça, né? Quer arrancar minha cabeça. Mas é uma realidade. A palavra de Deus, ela não. Ela é fiel e verdadeira, ela não volta atrás, não é? Então, meus irmãos, essa senhora, ela disse que eu não entendi, nem eu e nem a Kátia entendeu a palavra de Deus, né? Mas nesse caso, quem não entendeu foi ela. E é por isso que eu estou lendo esses versículos aqui, né? Parece que eu vejo esses versículos aqui se cumprindo nela. Que é ela que não entendeu. Que um negócio mais claro do que isso, do que eu mostrando os versículos bíblicos. Mais claro do que isso, só clara de ovo agora, né? Meus irmãos, o capítulo 21 do Apocalipse está falando do milênio. Ele fala todinho do milênio. Por isso que o apóstolo João, ele não viu o sol. Não viu o sol. Por quê? Porque no milênio o sol não vai existir. Deus vai tirar o sol. Então Deus estava mostrando o que Deus mostrou para João. É algo para o futuro. É o milênio que Deus estava mostrando para João. Por isso que ele não viu o sol. Já para a pastora Nadir, Deus mostrou o presente. Por isso que ela viu o sol. Será que essa pessoa agora vai entender o que eu estou explicando aqui? Então eu mostrei os versículos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Isaías capítulo 60, versículo 19, versículo 20. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Eu mostrei as referências. Essas referências aí são uma referência para o milênio. São referência para o milênio e é por isso que João não viu o sol. Já a pastora Nadir viu o sol porque Deus mostrou para ela o presente. Não é possível que agora não entenda, né?
Então, meus irmãos, fica aí mais esse pequeno vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.